E hoje, gente, é super quarta. O Copom aqui no Brasil e o Federal Reserve nos Estados Unidos decidem, né, sobre o novo patamar das taxas de juros. A expectativa é que tanto o Banco Central quanto o Fed mantenham os juros inalterados, e a projeção da maioria, né, do mercado é que o Banco Central volte a cortar juros somente em 2026. Porém, alguns analistas ainda veem a chance de uma possível redução ainda no final desse ano. E para poder repercutir um pouco aqui essas expectativas, né, para as reuniões tanto do Copom como do FONC nos Estados Unidos, eu converso agora com a Silvia Ludmer, ela que é economista-chefe do End Bank, que já está aqui comigo. Minha querida, muito bom dia para você, Silvia, bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia a todos. Vamos para essa quarta animada para o mercado. Agitadíssima, né, Silvia? Tem assunto para todos os Isso. lados. Mas, Silvia, olhando, vamos começar primeiro pelo Federal Reserve, né, que é a primeira decisão a sair, né, pelos horários aí na agenda do dia. Vamos lá. Federal Reserve, pelo menos é já dada como praticamente certa essa manutenção de juros por lá. A gente até tem acompanhado aqui sempre o CME Group, né, a ferramenta, o FedWatch aqui do CME Group, que nesse momento mostra 97,9% das apostas por uma manutenção de juros para essa reunião que se encerra hoje, portanto, com a decisão sendo divulgada logo mais no final do dia. E aí, com chances de corte, com apostas por corte somente em setembro. Eu vou mudar aqui para o gráfico de setembro para mostrar, ó, que somente no mês de setembro que aparecem apostas por corte de juros nos Estados Unidos. 64,7% de apostas para corte de juros ainda esse ano nos Estados Unidos. Silvia, qual que é a projeção agora do End Bank em relação a isso? Eu te pergunto isso porque a gente tem visto uma grande pressão sendo executada por Donald Trump em cima, né, do Federal Reserve, especificamente do Jerome Powell nesse momento, para corte de juros. Jerome Powell deve ceder, de alguma forma, a essa pressão política nesse momento, Silvia? Não. Eu acho que não cederá. De fato, o consenso absoluto é de manutenção da taxa em 4,5% nesta reunião e alguma possibilidade de corte em setembro, que se não for em setembro, eu diria que com uma chance alta de acontecer no quarto trimestre desse ano. Uma das expectativas na reunião de hoje é que pode ter um dissenso nos votos dos membros do FONC, do Comitê de Política Monetária. Tem dois membros que vêm fazendo discursos mais suaves, no jargão do mercado a gente fala dovish, que podem votar por um corte agora, mas acho que a maioria vota pela manutenção e vamos esperar mais dados para confirmar se é possível ou não cortar em setembro. Agora, em relação ao comunicado, Silvia, porque assim, sempre a gente tem uma grande expectativa pelas falas do Jerome Powell logo na sequência, né? E diante dessas pressões, inclusive até com uma visita que foi meio que extraordinária, né, de Donald Trump a uma reforma que está sendo feita lá no prédio do Federal Reserve, você já tem alguma expectativa para essa postura que deve ser adotada por Jerome Powell nessa entrevista de hoje, ou seja, talvez de algum tom mais direto nessa comunicação? Na última decisão, inclusive eu lembro que na última entrevista, ele mantinha uma tranquilidade muito grande em relação à manutenção de juros, a não ter pressa para poder cortar juros e não se mostrando nem um pouco de estresse ou de preocupação com essa pressão que vem sendo feita pela Casa Branca, né? Então, qual que deve ser a postura adotada por Jerome Powell hoje durante a sua entrevista, onde, né, é sempre guardada uma grande expectativa do mercado para essas falas dele? Então, o Fed, ele vem alguns meses já se colocando numa postura chamada posso esperar para ver o que vai acontecer. Em inglês a gente fala wait and see. Acho que ele vai manter essa postura na reunião de hoje. Muito embora alguns membros do Fed tenham feito discursos um pouco mais suaves, não necessariamente ele vai já sinalizar com todas as letras que o corte é em setembro. Eu acho que ele ainda vai dizer que o ambiente é incerto. Veja, a atividade econômica nos Estados Unidos, ela vem desacelerando gradativamente, mas ainda é uma atividade firme. Ainda ontem, o FMI soltou novas projeções para a economia mundial
e revisou para cima a projeção do PIB dos Estados Unidos desse ano, de 1,8 para 1,9%. O Fed tem uma projeção um pouco mais baixa, de 1,4 ou 1,5% para esse ano. Essa projeção não vai ser revisada hoje por eles, mas eu acho que eles continuam nesse modo de cautela, porque a grande dúvida é o que vai acontecer com a inflação a partir das tarifas mais altas, né? Tem uma grande expectativa de que os preços de bens possam subir nos Estados Unidos, coisa que já começou a aparecer na última medição do CPI, do Índice de Preços ao Consumidor. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, o modo de se colocar vai continuar com uma certa cautela, deixando a porta aberta para, a depender dos dados, começar a cortar em setembro ou no final do ano. Uhum, E em relação à entrevista que você perguntou, o Powell, em geral, ele se esquiva dessas respostas ligadas à uhum, política fiscal, à pressão do Fed, desculpa, do Trump sobre ele. O Trump tem sido bastante enfático e crítico ao banco, praticamente exigindo que haja corte de juros, mas a política monetária, primeiro o Banco Central é independente, então essa interferência não é bem-vinda, nem pelos agentes de mercado, enfim, é um ruído institucional. uhum, E o Powell, ele mantém a sua postura uhum, quase assim, cara de paisagem, sabe? Muitas vezes os jornalistas perguntam e ele fala: "Ah, eu estou cumprindo meu papel, fazendo meu trabalho, não pretendo pedir demissão, o uhum, mandato vai até uhum. maio do ano que vem". Eu acho que ele vai continuar meio que ignorando, ele Sem não muitas vai surpresas, confrontar o né, Silvia? presidente. É, Bom, exato. agora falando um pouco mais aqui do Comitê de Política Monetária, decisão da taxa básica de juros aqui no Brasil. Também já dada como certa essa manutenção dos juros em 15%, mesmo com o aumento das incertezas diante dessa questão do tarifaço. Algo deve mudar, pelo menos no tom do comunicado, Silvia, na tua visão, por causa justamente dessas incertezas tarifárias e agora que mira o Brasil de uma maneira, né, com a tarifa com a magnitude bem, ou seja, bem mais expressiva do que de outros países? Tá, também não é esperado nenhuma mudança radical no Copom de hoje, tá? É quase chamado assim, um não evento, né? Tem muitos Copons que são super animados, com dissenso entre as opiniões dos economistas, mas dessa vez, manutenção em 15 está praticamente dada, acho que não tem escapatória. O Banco Central vem aqui dizendo que vai manter, né, já na última reunião, o juro alto, muito restritivo por um prolongado período de tempo, ainda está numa batalha para conseguir ancorar as expectativas inflacionárias. O IPCA ele segue rodando acima de 5%, acima do teto da meta, se não me falha a memória, por 9 meses. Então, ainda tem uma batalha aqui contra a inflação que exige essa política monetária restritiva. Agora, em rela o que está sendo conversado aqui é muito provavelmente o statement hoje, o comunicado e depois a ata devem incorporar a questão das tarifas como um risco adicional, não sei se necessariamente no balanço de riscos, onde ele coloca riscos de alta e riscos de baixa, mas no cenário externo, no cenário geral, deve entrar, ser mencionado como um ponto adicional para a gente ter paciência aqui, esperar e ver como é que esses efeitos se transmitem para a economia. Tem uma percepção de que, se de fato os 50% entrarem em vigor na sexta-feira, num primeiro momento, pode até ser desinflacionário para o Brasil, tá? Porque vai sobrar carne no mercado, laranja, café. Então, até que as cadeias produtivas se reorganizem, a gente consiga achar novos mercados para escoar nossa produção, enfim, num primeiro momento, pode gerar uma queda adicional nos preços de alimentos, que já vem cedendo nas últimas medições, né? Uhum, Mas acho que o Banco Central ele vai esperar para ver, porque uhum, também depende do efeito do câmbio. Se o uhum, real vier a uhum, desvalorizar, pode matar um pouco desse efeito para baixo na uhum. inflação. Então, nesses ambientes muito certos, o melhor muitas vezes é ter paciência e aguardar como é que as coisas evoluem. Silvia, só para poder a gente encerrar aqui o nosso papo, e o cenário fiscal doméstico, ou seja, o cenário doméstico também
deve ter um espaço significativo de alguma forma, né? Como que você espera que o Copom faça alguma menção em relação a isso? Eu te pergunto porque nesse entremeio da última reunião para cá, a gente teve, né, todo esse imbróglio envolvendo o IOF e no final há uma percepção, antes da gente ter tido essa tarifa tomando todos os holofotes, havia toda uma preocupação, né, com essa questão fiscal por causa do IOF, judicialização e tudo isso que envolveu esse caso. Espera algo, né, no nosso comunicado em relação a isso? Tá. O Banco Central, ele tem sido até, sim, razoavelmente duro quando ele menciona o fiscal, dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui fazendo um esforço de aperto de política monetária, com juros muito altos, para a atividade econômica diminuir um pouco e a inflação, por conseguinte, também caminhar rumo à nossa meta de 3%. E eu não posso ter uma política fiscal expansionista, como se eu tivesse aqui pisando no freio para a atividade econômica desacelerar e uma outra política do governo pisando no acelerador, com mais gastos, atrapalhando aqui, como ele diz, entupindo o canal da política monetária, atrapalhando o meu esforço. Então, ele sempre fala, seria muito bom se a gente fizesse um esforço coordenado de políticas econômicas nessa tentativa de ancorar a nossa inflação, colocar a nossa inflação um pouco mais para baixo. Eu acho que ele deve continuar com essa visão, tá, de que ele precisa de ajuda da política monetária. O IOF, para além das questões políticas, que não é o interesse aqui agora, ter, permanecido uma boa parte da arrecadação ao final de todo o imbróglio, Uhum. claro que para o fiscal é bom, porque é mais arrecadação, aumenta a chance de cumprimento da meta esse ano, eh, o que é bom, mas tem muitos outros programas, sociais do governo que muitas vezes visam manter o consumo aquecido, que geram ainda alguma preocupação para frente, tá. Perfeito. Silvia, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com a Silvia Ludmer, economista-chefe do Endbank. Muito obrigada, minha querida. Até uma próxima. Tá, obrigada, muito obrigada. Bom dia para todos.